não resolveram o negócio, né? Tanto que o Inter volta no segundo tempo completamente arrasador. Faz o gol irregular, continua em cima. Na verdade, vamos lá. Vou trazer agora aquele contexto do Maracanã. Primeiro tempo. Só dando o argumento do Diniz pra não ter mexido, ele falou que não queria colocar um jogador frio no jogo. Mas eu juro que ia ser o caso do cara pisar no campo, correr até a lateral direita e o juiz apitar o final do jogo. Eu não sei, eu não consigo afirmar isso. Mas eu entendo o Diniz não ter mexido ali naquele momento do jogo. Mas, como eu tava dizendo, no segundo tempo, ele faz as mexidas que tem que fazer, obviamente. Eu imaginava que era isso. Sai o Ganso, sai o. Saiu o Felipe Melo. Saiu o Ganso, e saiu o Felipe Melo e John o John Kennedy. E aí entra o Marlon no lugar do Felipe Melo, tem que reforçar com o Guga, entra o Alexander, né, que o jogo pedia muito. Só que, obviamente, o Inter, da forma que vinha jogando já, você imaginava, se no 11 contra 11 tava aquele equilíbrio, com o Inter tendo várias oportunidades, conseguindo explorar os pontos fracos do Fluminense. Imagina no 11 contra 10. E é justamente o que acontece. Quando o Inter empata o jogo e aí faz o segundo gol antes dele ser anulado, eu tenho certeza que tá todo o torcedor tricolor pensando, vamos pro Porto Alegre pra passear, pra fazer turismo. O Inter vai decidir a parada aqui mesmo. E o Inter teve a chance de fazer isso. Só que é aquilo que fala, né? Quando você tem a chance de girar a faca, você tem que girar. E o Inter não fez isso, né? O que eu achei que ele ia fazer quando ele botou o Alexander, juro pra você, é que eu achei que ele ia botar o Marcelo pra jogar no meio. Eu falei assim, pô, o Inter vai atacar agora pelas laterais e ele vai botar o Alexander pra fechar ali. Faria sentido. E vai deixar o Marcelo um pouco mais livre pra jogar pelo meio, até pra puxar e ser o cara fazendo, entre mil aspas, a função do Ganso. Pelo menos ofensivamente, levar a bola mais rápido pro ataque. Seja com passe, seja ali quebrando a linha com um drible. Porque não fazia sentido realmente você manter o Marcelo ali na lateral preso, com o Inter só jogando pela lateral. Porque o Inter fez o seguinte, pra mim foi bem inteligente a tática do Inter. O Fluminense tá com um a menos, vamos largar o campo máximo. Vamos fazer o Fluminense correr, porque o espaço vai surgir naturalmente, porque tem 9 contra 10 na linha. O Inter colocou até os zagueiros dentro do campo de ataque do Fluminense e foi tocando bola. Tanto que o gol anulado nasce de uma bola que começa do lado aqui, vai pro outro lado. O gol De zagueiro. O gol que valeu, inclusive, nasce também aqui. Que é uma falta do Guga, pelo lado direito, que ele coloca a mão, se embola, sei lá como é que é. Mas ele acaba abraçando a bola. O cara bate rápido, triangula ali pelo meio. A bola nasce da direita, vai morrer quase na esquerda. Que eu tenho driblado por último. É o Marlon, que tava ali atrás do Marcelo. Mas eu achei até que foi mais drible no Marcelo do que no Marlon. E o Alan Patrick finaliza. Então eu acho assim, ele foi abrindo, fazendo com que o Fluminense esgotasse todas as possibilidades para se defender. Depois ele ia aprofundando pelo meio. Achei bem inteligente que o Kudê fez. Mas achei que o Diniz poderia ter feito o antídoto só trocando uma peça de posição. Já que o meio ia pegar menos, ia ser um jogo mais acessível pro Marcelo. Eu acho até que o Fluminense, depois do gol anulado, tenta... Porque o que acontece? Primeiro tempo, a torcida joga junto, tem o gol logo cedo também, isso obviamente ajuda, então o Fluminense tá na frente boa parte do jogo. A expulsão e o gol logo na sequência do Inter dá uma murchada no estádio. O intervalo, tá todo mundo desesperado, né? Foi aquilo que eu falei. Segundo tempo, 1 minuto, o Inter vai lá e faz o segundo gol, né? Quando o gol é anulado, a torcida volta pro jogo. E eu sinto que o Fluminense começa a ter aquela questão da torcida virar, nesse caso, o 11º jogador que faltava, né? O Fluminense começa a ir pra cima e o John Arias tem uma chance que ele faz uma boa jogada ali pela direita, invade a área, e aí quando ele vai finalizar, eu acho que ele se desequilibra, a bola vai fraquinho, né? e vai na mão do Rocher. Só que... E tinha o Guga chegando atrás e tinha o Cano pelo meio. Só que, logo depois disso, aí a torcida tá junto, tá cantando, louco da cabeça, sei lá o quê. Logo depois disso, vai lá e sai o gol do Alan Patrick. E aí o Maracanã de novo dá aquela murchada. Eu falo, pô... Na hora que a gente tava indo, sei lá o que, os caras vão lá e fazem o gol. E aí dá a sensação de que o Inter tinha a faca e o queijo na mão pra fazer o terceiro, quarto e quem sabe até o quarto. Mas pra mim, aí vem o que foi o grande erro do Kudê no jogo, né? Que o Kudê, ele, obviamente, talvez respeitando bastante o Fluminense, o time que o Fluminense tem, que obviamente é um grande time, não tá na semifinal à toa, ele tira os 2 jogadores que estão pendurados,
né? Que é o Alan Patrick e o Arangues, que são jogadores essenciais, e acaba que ele desmonta o Inter e chama o Fluminense. É legal você trazer essa visão de quem tava no Maracanã, porque eu juro que vendo de casa, mesmo com o gol do Alan Patrick, em nenhum momento eu fiquei com a sensação de, pô, o Inter vai meter 3, 4, 5. Eu achei que, pelo que o Lá jogo... dava essa sensação. Pelo que o jogo tava oferecendo, vendo de casa, pela televisão, pelo que o jogo oferecia de possibilidades ao Inter, eu falei assim, pô, o Inter pode até meter o terceiro. Mas ele tem que ficar atento porque o Fluminense não tá morto. E achei até que a tática do Diniz foi interessante, porque eu, no intervalo, até comentei que eu não teria tirado o John Kennedy, eu teria tirado o Keno. Na hora que eu vi a placa subindo, eu falei assim, eu teria deixado o John Kennedy ali de mais ala pela esquerda, porque o que ele até fez no clássico contra o Vasco. Tudo bem que ele botou o John Kennedy mais pela direita, se eu não me engano. Ele tinha o John Arias lesionado, o Keno pela esquerda. Keno pela direita, perdão, ele botou o Kennedy pela esquerda. Eu teria mantido isso, eu teria deixado o Arias, porque ou o Arias ou o Keno, e aí é difícil falar que vai tirar o John Arias, mas talvez não fosse a opção mais errada do mundo. Talvez fosse até melhor deixar Keno, Cano e John Kennedy, porque o John Arias, por tudo que a gente falou, tudo bem, tem um jogo decisivo, ele tá... Mas a falta de ritmo ontem chamou a atenção. Eu acho que também tem um pouco o fato... O John Kennedy, ele vem sendo importantíssimo nessa Libertadores. Às vezes faz grandes jogos, às vezes fica mais sumido, como foi contra o Cruzeiro. Mas eu acho que pesou muito também o fato dele ser um dos pendurados. Pode ser. Né? Eu acho que... E você já perdeu o Samuel Xavier. E o Fluminense acabou, nesse caso, se dando bem, até porque não perdeu... Aliás, nenhum dos times perdeu nenhum dos 3 pendurados, né? Ninguém levou cartão. Só que assim, você perdeu o John Kennedy, era mais por aquilo que a gente vinha falando. Você perderia uma peça muito importante para a estratégia do Diniz no jogo da volta. Então, eu acho que tem um pouco disso. E o jogo ia ficar pegado. Nesse caso, eu acho que fez sentido a saída do John Kennedy. Eu não tinha pensado. E querendo ou não, ficaram os 3 jogadores, né, da trinca clássica lá do 4-3-3 ou 4-2-3-1, como preferir. Que é o Keno, o Cano e o John Arias. É porque, assim, eu tô olhando pelos dois lados, tá? O John Arias tava sem ritmo nitidamente. Esse lance, se você narra que ele bate e a bola vai fraquinha no gol, realmente parece que faltou um pouquinho de perna pra ele fazer a melhor decisão. Você vê que ele pensou certo, mas na hora de bater, bateu, assim, sem força. E é falta de ritmo mesmo, assim. O cara treinou pouco, treinou o ano todo, treinou a vida toda, mas assim, treinou pouco essa semana pra estar apto pro jogo realmente. Ele foi muito pro jogo. Acho que ele volta a treinar sexta ou sábado. Teve uma folga depois do jogo contra o Cruzeiro. Acho que ele volta depois dessa folga. Pro jogo quarta-feira, assim, é um cara que não treinou como os companheiros treinaram. E é normal, assim. Não digo que tava no sacrifício, não aparentava, tá morrendo de dor. Mas não tava 100% confortável. Ele tava voltando de um período de parada, né? De uma semana e meia parado. Que, querendo ou não, pra essa altura da temporada faz diferença. Não foi um período de uma semana e meia que o cara, descansou, ficou em casa tranquilão. Treinou só metade desse tempo. Não, e assim, é uma semana e meia, mas assim, é uma semana e meia fazendo tratamento, que é chato, que dói, que incomoda. Mas eu acho que assim, o John Arias é um jogador que faz tanta diferença. Que é difícil tirar. Que pesa tanto que mesmo não estando 100%, ele é aquele jogador que pode chegar e decidir. É o cara que rouba a bola no primeiro gol, não tem jeito. E a escolha do Diniz... E que cruza no escanteio pro segundo gol. Sim. E não tem como você falar, o Diniz fez a escolha certa, a escolha errada. Até se o Diniz tira o John Arias no intervalo ontem, maluco! Tá doido! Não dá pra falar o que seria o jogo, mas com certeza o cruzamento pro gol teria sido diferente. Não dá nem pra saber se ia ter o escanteio, o que ia acontecer. Não dá pra... Eu acho engraçado que às vezes fazem análise assim... Não, mas se fulano de tal não tivesse acontecido isso... Mas, cara, se isso não tivesse acontecido, sabe lá como é que não dá pra desenharia o resto do jogo. É porque você tava falando dessa questão do Maracanã tá um pouco mais abalado, não sei o quê. Eu acho o John Kennedy também importante por isso. Todo lance, se ele vai pra dentro, ele pode ganhar um lateral. Ele vai na galera. Ele é um cara que também tem esse papel... Quem fez isso depois, né, sem o John Kennedy no segundo tempo, foi o Guga, né, que chama a torcida lá. E assim... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!